É um casal, eles bebiam demais, ela disse. Aí eles começaram a ir para a igreja do sistema. E lá eles se converteram, se libertaram do vício. E agora ela tem um pouco de falar a respeito da graça com eles, e eles confundir a graça com a liberdade que você pode fazer tudo e voltar para o vício de novo. Essa é a preocupação dela. O amor que ela tem por essa família, ela está muito preocupada de revelar a graça para eles e eles confundir, né, Arlindo, a liberdade com libertinagem. Aí eu falei para ela, escrevi que só quando a pessoa é mesmo transformada por Deus que ela não volta para trás. Que ela conhece a graça, ela não volta para trás, mas até então eu trabalhei nessa família. O que você tem para falar para nós? Amém. Então, falei a respeito já disso algumas vezes, irmãos, a gente corre esse risco mesmo, entendeu? Porque nem todos que estão ali aprisionados no sistema religioso, eles estão libertos. Eu já vou dizer que muitos não estão libertos, eles estão ali debaixo de uma lei, né? Eles estão ali porque há uma lei sobre eles. E talvez eles não estão ainda preparados para a graça, né? Tanto é que nós ficamos também lá um bom tempo. Deixa eu pegar uma palavra aqui para falar para vocês, quer ver, ó? Outra coisa que eu vou falar para vocês, tá? Quanto as irmãs me perguntam de mim no grupo lá, que os irmãos estão em discussão, e às vezes eu não entro para falar nada, irmãos, porque a minha proposta não é ficar falando do evangelho histórico, tá? Então, eu deixo os irmãos debaterem sobre o evangelho histórico, porque eles são muito bons nisso, são muito capacitados nisso, ele tem gente muito boa, conhece muito a Bíblia, mas vocês não vão me ver discutindo com eles a respeito disso não, tá bom? Eu estou aqui para falar do evangelho orgânico. Então, meu sonho um dia é ver o nosso grupo falando de evangelho orgânico. Então, se os irmãos esperar que eu vou lá debater o evangelho histórico, eu já vou decepcionar os irmãos aqui, que eu não vou. Já fiz isso 35 anos, irmãos. 35 anos. Oi, irmão Arli. Oi. Deixa eu entrar aí na conversa, porque fui eu que te chamei. Tá certo. O que acontece? Ontem estava uma confusão, para mim, né? No meu entender, um bate-boca, uma confusão danada no grupo, eu acho que a proposta não é aquela. Então eu brinquei assim, tipo assim, que se fosse o chefe, né? Para chegar lá para pôr ordem no negócio. Eu brinquei. Não, irmã Elma, eu entendi, mas eu tô falando por que eu não vou falar, entendeu? Eu tô dando aqui uma satisfação para vocês, porque eu não vou entrar naquela seara, não. Eu não vou entrar naquela discussão, eu não vou falar, entendeu? E eu concordo plenamente com o senhor. Tem que entrar mesmo, não, a gente tem que falar o dia agora, né? Não acrescenta. Às vezes eu comento alguma coisinha, mas é bem raro mesmo. Também não entro, não. Porque eu não entendo de história. O que eu vou comentar ali? Vou comentar errado? Então eu fico na minha, sabe? Então, a história, irmãos, ela proporciona a você várias visões da história. Várias visões. Igual o irmão que estava conversando lá, ele tem certeza da visão dele. Aí vem um outro irmão e contesta a visão dele na certeza dele também, entendeu? Mas isso é o que o evangelho histórico proporciona para a pessoa. Então, dependendo do ângulo que você olha para ele, você tem um entendimento. Eu trabalhei o evangelho histórico muitos anos, irmãos. Muitos anos. Eu não sou criança no evangelho histórico, não. Eu tenho 35 anos. Quantas aulas, né, irmã Creuza conviveu comigo desses 35 anos, aí uns 25, mais ou menos, anos. Eu cheguei, quando eu conversei ela, já tinha uns 10 anos de evangelho, já era pastor, já tinha conhecimento, mas o tempo todo eu nunca fui um pregador, eu nunca gostei de ser pregador. Eu só pregava em igreja dos outros. Na nossa igreja ali, onde que eu tomava conta, onde eu era o pastor titular, era só estudo. Pensa, 25 anos de estudo bíblico.
2 horas de estudo por culto. Pensa bem, você acha que a gente não tem uma bagagem histórica para falar com esses irmãos? A gente tem uma bagagem histórica, Com tem um certeza. conhecimento histórico. Mas não é a minha proposta. O dia que eu falei para os irmãos assim, olha, nós vamos abrir um canal no YouTube, foi até inspiração do irmão Bruno Mack, né? O irmão Bruno Mack que falava para nós, abre o canal, irmão Arlindo, abre o canal, irmão Arlindo. Aí nós abrimos o canal no YouTube, não é para falar do evangelho histórico. Então, a gente tem um grupo que os irmãos conhecem muito, irmãos, isso é maravilhoso, eu não estou falando para vocês que é ruim, não. Isso é bênção demais, tá? Os irmãos ali têm a palavra na ponta da língua, isso é glorioso, mas não é a minha proposta, não é para isso que eu estou aqui. Então, esse não é o meu chamado. O meu chamado não é para ficar falando... Glória a Deus por isso. O meu chamado não é para ficar falando do evangelho histórico, tá? Então, vocês não vão me ver. Se os irmãos quiserem me ver falar lá, eu vou falar do evangelho orgânico. Eu até falei um pouquinho do histórico agora, esses tempos atrás, mas os irmãos me chamaram a atenção. Os irmãos me entraram em contato e falaram assim, Arlindo, que negócio é esse, né? Esse negócio de nosso grupo fazer esse estudo histórico aí, e os irmãos começaram a questionar. Falei, a gente está perdendo tempo com esse negócio histórico aí, você não estava falando para nós do evangelho orgânico. Né, Valdecir? Né? Oi, irmão. Né, irmã Creuza? Né, irmão Bruno? Me chamaram a atenção, me deram um puxão de orelha, que eu fiquei com a orelha doendo uma semana aqui, irmãos. Vixe. Marlindo. Oi. Eu me lembro das reuniões, não sei se foi uma das primeiras que eu participei, que você falou o seguinte, que eles já escreveram a história deles e que nós temos que escrever a nossa história. Eu guardei isso no meu coração, sabe? A partir daquele momento eu pensei o seguinte, eu tenho que fazer a minha história. Então aquilo foi um bálsamo no meu coração, sabe? E eu hoje eu preocupo em construir a minha história, sabe? E assim, eu abracei também essa ideia. Eu quase não falo sobre isso também e acho muito interessante. Por isso que eu acho que esse grupo é um grupo diferenciado, porque existe muito grupo da graça, muitos, né? Eu já entrei em outros WhatsApp de grupo e não gostei. Por causa disso, muitas discussões, eu não estou falando que é errado, mas é a questão de algo que me preencheu, entendeu? O que você falou aquele dia preencheu meu coração. Eu falei, não, é isso. A partir de agora é isso, porque eu vivi de estudo também, dando aula no instituto, teologia, história, sei lá de muitas coisas, e depois você vê que tem muita coisa que foi adulterada, aí você fala, não, eu quero escrever a minha história. Entendeu? Entendi. Irmã, mas eu louvo a Deus, então, porque a senhora, em poucas vezes que a senhora esteve com a gente, a senhora já entendeu? A senhora já começou bem, entender que o evangelho nosso aqui pregado, que a gente está pregando aqui, é um evangelho orgânico, não é o histórico, entendeu? Isso. Não é, a gente conhece, respeita muito e sabe que é muito importante a revelação da palavra logos. Mas não existe só o logos. As pessoas ficam só no logos. Existe o rema. E é o rema que eu busco. É o rema que eu busco revelar, entendeu? É a palavra revelada. Porque os irmãos, eles ficam ali no histórico mesmo. Eles querem saber da história, e a história contesta outra história, uma palavra contesta a outra, e um entendimento contesta o outro. Amém. Verdade. Né? Isso é válido, mas não é para mim mais. Eu cheguei num ponto que nós saturamos de história, né? Tanto que nós estudamos... Verdade. Nós falamos assim, olha, irmãos, para mim não dá mais ficar estudando a história. Eu quero algo a mais. Eu quero entender as coisas mais profundas de Deus. Né? Eu vou buscar as coisas mais profundas. Então, isso é a proposta da minha pregação, essa é a proposta do meu ensinamento. Eu sei que muitos irmãos vão olhar muitas vezes e vão dizer, esse homem é louco, mas não tem problema, irmãos. Aqueles que estiverem acompanhando, que estiverem entendendo, eles vão ver maravilhas da parte de Deus na revelação do Evangelho. Com certeza. Também penso dessa forma, e por isso que eu entendi o que precisava para preencher, sabe? Eu estava muito cansada, muito exausta disso tudo.
E a revelação fresquinha, né? Orgânica, e é maravilhoso, é maravilhoso. Eu também abracei mesmo, estamos juntos, entendeu? E é esse Amém. evangelho que eu quero levar também. Oh, glória a Deus, né, irmão? Deixa eu fechar meu microfone, que eu falo demais. Peraí. Mas é gostoso, irmão, tá ouvindo isso aí, é benção, né? Ele nos traz uma paz, né? Nos traz um conforto tão grande, que você não vive com medo mais das coisas. Você vive tranquilo, sabendo que o teu pai é quem cuida de você, quem cuida de tudo. Então, isso é maravilhoso. Os irmãos me desculpem a minha opinião, mas eu vou falar em defesa ao nosso maravilhoso, abençoado grupo, A Tua Graça Me Basta. O grupo, todo dia entra pessoa que entra engatinhando, que a gente tem que pegar pelas mãozinhas, tentar caminhar. Então, a gente acaba de falar um assunto, estudar aquele assunto, entra pessoa, a gente tem que voltar a falar todo aquele assunto. Portanto, se quiser um grupo que esteja totalmente a revelação, que esteja orgânico, vai ter que abrir um grupo paralelo para aqueles. Está no segundo andar, passa para lá. Está no subterrâneo ainda, deixa lá. Então, assim, temos que ter paciência com os irmãos que estão chegando, ensinar eles tudo de novo, que eles chegam com a mente toda ali, com todo aquele sistema que eles viveram. Então, assim, os irmãos não podem ter o egoísmo, tipo, eu já entendi o orgânico, eu já recebi a graça, eu estou na bênção. A bênção é trazer aqueles irmãos para junto com a gente, no primeiro, no segundo andar. Então, as pessoas ficam, às vezes, julgando a situação do grupo, mas o grupo, eu acho que a ideia é essa, a gente garimpar pessoas, ter paciência com eles chegam. Então, irmão, não sei se o irmão entendeu o que eu estou querendo dizer, mas eu creio que a gente tem que ter paciência com esses irmãos que chegam. E eu Sim. fico lá, né, brincando, apagando o incêndio com gasolina, né? Não, irmão, eu não é uma coisa assim, eu tô falando que a mim não espera que eu vá lá e comece a entrar naquela, entendeu? Mas é assim mesmo, eu tô falando que é bem-vindo isso. As pessoas ali, tem muitos irmãos, vocês veem que tem irmãos capacitadíssimos para poder estar atendendo os irmãos lá. Deus, ele colocou esse grupo diante de nós com pessoas escolhidas a dedo. Ele escolheu pessoas a dedo para fazer para esse grupo aí. Você vê que é a mão de Deus mesmo. O grupo Tua Graça Me Basta é um grupo diferenciado. É um grupo abençoadíssimo, entendeu? Com pessoas ali que conversam, sabe conversar. Então, tem gente que entra, conversa, não se sente bem e sai, mas falar que a gente maltratou, ninguém maltratou ninguém, entendeu? Ninguém maltratou, eu não vejo isso. Mas o que eu vejo, o que eu não vou participar, que eu estou falando para os irmãos, é daquele debate histórico. Eu não vou entrar naquela de debate histórico, entendeu? Eu não vou. Se os irmãos quiserem, mas eu vou respeitar os irmãos, eu vou dar o meu bom dia, eu vou conversar com todos eles. Se entrou um, seja bem-vindo, entendeu? Está na família. Eu não estou falando que a gente vai impor isso aqui. Nós não vamos impor. Mas quando ver o irmão Arlindo falar no grupo, eu vou estar falando do evangelho orgânico, irmão. Eu não vou falar do histórico, entendeu? Então, irmão, eu acho que o irmão não deve gastar sua energia lá, porque a gente tem bastante, né? Então, assim... Então tem um grupo abençoadíssimo, irmãos. Tem gente ali que conhece muito de Bíblia, conhece muito. Vocês estão muito bem servidos. Olha, na questão do evangelho histórico, não está faltando alimento para ninguém no grupo. Você pode ter certeza disso, que está tudo muito bem servido. Os irmãos conhecem e conhecem muito. São vários irmãos ali que conhecem muito. Entendeu? Olha, irmão, eu peguei um amor tão grande para esse grupo, um amor tão grande. Amém. Era isso que eu queria passar para os irmãos, ter paciência com os irmãos que estão chegando. Sim, sempre respeitando os irmãos, amando os irmãos, sendo gentil, cortês com os irmãos. Vai chegar pessoas ali que não têm entendimento, nós vamos conversar com eles, entendeu? Mas a nossa família, irmãos, ela está muito bem estruturada.
Você viu que ela foi começando aos poucos, né? Pessoas foram chegando. Eu fico assim, apreensivo, porque eu vejo que tem muita gente que tem muita capacidade, mas não fala ali no grupo. A pessoa não fala no grupo, entendeu? E poderia melhorar mais ainda a conversa, mas tem gente que não fala, e a pessoa fica só escutando e não fala. Mas amém, né? Cada um tem o seu jeito, tem a sua hora, o seu momento. Mas é isso que a gente estava conversando mesmo, irmãos. A questão de domingo lá, que os irmãos viram que eu não falei, eu estou ali atento, estou vendo a conversa dos irmãos. Tá? Um fala de uma coisa, outro... Mas o átrio foi dado por gentios. Não, o átrio foi dado por gentios só de 42 semanas. Eu falei, glória a Deus, estão discutindo, né? Vão chegando a um entendimento. Mas não é o que eu quero, tá, irmãos? Não é o que eu quero passar para os irmãos. Eu não quero entrar nessa questão histórica do evangelho. É que eu estou falando para os irmãos, sem demagogia, não estou falando isso para me engrandecer, não, irmãos. Mas eu fiz isso por quase 35 anos. Entendeu? A minha proposta agora é levar o evangelho revelado, o evangelho orgânico. É algo maior do que essa história. Aquela história serviu de aio para o evangelho orgânico, e agora nós temos o evangelho orgânico, nós estamos compreendendo o evangelho orgânico, estamos buscando revelação orgânica. Nós vamos voltar para trás para começar de novo a discutir o histórico? Eu acho que a gente não deve voltar para trás. Tem um grupo aqui que já está bem alicerçado, um grupo que tem conversado sobre o evangelho orgânico, e o que a gente precisa é começar a despertar o interesse nos que estão lá no histórico. Se a gente começar a comentar lá o orgânico, eles vão dizer assim, poxa, mas que negócio é esse do orgânico, né? A irmã Elma chegou, irmãos, olha só o que ela me falou agora. Eu fiquei maravilhado com as palavras da irmã Elma. Nossa, já ganhei a noite, ganhei o dia hoje, né, com essas palavras. Ela falou que ela ouviu a mensagem e falou, nossa, é isso que eu estava buscando, é isso que eu estou procurando, E aquilo testificou comigo, foi as palavras dela. O irmão Valdecir está aí, ó. Nossa, quando eu escuto o irmão Valdecir falar, enche o meu coração de alegria. Quando eu escuto os irmãos falarem aí do evangelho orgânico, né? O que isso transformou a vida dessas pessoas, isso enche o meu coração de alegria. Porque isso mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Porque agora eu sou um filho que eu entendo o meu pai. Eu sou um filho que entende o pai. Antes eu achava assim, ó, as minhas orações, eu vou contar para os irmãos aqui o meu conhecimento daquilo que eu vivi. Então, eu não vivo a vida do outro, eu vivo a minha vida. Eu passava horas orando a Deus para que Deus, eu me apresentando a Ele para que Ele viesse me conhecer. Então, eu começava a falar para Deus tudo que eu estava passando, tudo que eu achava que era certo. As minhas orações eram horas a fio orando, irmãos. Eu achava que Deus não me conhecia. E muitas coisas aconteciam e eu dizia para Deus, olha, se o Senhor tivesse me ouvido lá atrás, eu contei para o Senhor que isso ia acontecer, se o Senhor tivesse me ouvido lá, não teria acontecido. A irmã Isa assim, tá se matando. Mas eu sempre quis ter uma intimidade com Deus, mas então eu conversava com Ele nessa intimidade, era sem entendimento nenhum, mas eu buscava intimidade com meu pai. Pode falar. Chamava até Deus para sentar na cadeirinha do lado da gente, né? Eu também fazia isso, gente. Eu ia tomar o café da manhã, eu puxava uma cadeira e falava, Deus, senta aqui, ó, vamos conversar. Por isso que eu tô dando risada. Era assim, eu falava, Deus, olha só, tá assim, assim, assim. Se o senhor não entrar com providência aqui, 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 ó. Querendo ensinar Deus, né, irmãos? Gente do céu, como que pode? Oi, Isa. Eu colocava uma cadeira de frente comigo e falava, Jesus, senta aqui. Aí eu contava tudo para ele, mas tudo para ele, contava tudo. Aí agradeci por ele ter me ouvido e eu dormi na paz. Não escondia nada, né, Sileide? Não escondia nada de Jesus, nada. Eu falava, em vez de eu falar, por que eu vou falar para psicólogo, para os outros? Vou contar para Jesus. Aí eu ficava assim, mas parecia que eu estava com duas pessoas conversando mesmo. E tava conversando com Jesus, contava tudo para ele. Mas eu acho que foi bom, não foi? Foi uma ótima experiência. Foi maravilhoso. Foi bom. Acho que a maior
das pessoas ponharam uma cadeirinha do lado aí para Deus sentar ali pertinho, né? A maioria. É. Eu acho que todo mundo que tem fé fez isso. 6 horas da manhã. Convidava Jesus para ir trabalhar com você, abria a porta e falava, entra, Senhor, entra o Senhor primeiro na minha frente, se Jesus venha jantar comigo, abençoava todo o alimento que pegava do mercado, né, Arlindo? Exatamente. Nossa, que Eu coisa. colocava xícara de café, prato junto comigo, tudo para Jesus. Então, mas a gente começa a contar as coisas que nós vivemos, e hoje você tem a condição de conhecer a realidade de Deus, e a gente vai voltar lá atrás para continuar a viver o que a gente estava vivendo lá na ignorância. Então, é uma coisa que não é o que eu quero, tá, irmãos? Às vezes eu posso até estar decepcionando os irmãos, né? Às vezes eu posso até estar decepcionando vocês. Talvez vocês queriam me ver lá na discussão histórica, provando para os irmãos, né? Alguma coisa. Mas ali não tem nem certo e não tem nem errado, tá, irmãos? Ali não tem certo e errado. Aquilo ali, eles estão no aio. Tá? Eles estão no aio. E esse aio vai levar eles para o entendimento profundo de Deus. Um dia isso vai abrir para eles. Mas se já abriu para nós, vamos aproveitar, né? Essa é a nossa proposta. Vamos aproveitar. Por isso que eu coloquei lá no grupo. O berçário já está na hora do recreio, o maternal pode continuar. Não vi isso aí. Coloquei, porque cansa, gente, mas fazer o quê? Tem que ter paciência. Aí eu coloquei, gente, o berçário já está no recreio já, o maternal pode continuar. Essa Cileide era doidinha, rapaz do céu. É uma figura, gente. Tem hora que ela entra lá e ela dá um assunto nada a ver, assim, que os irmãos estão naquele fervo tal, ela tá com um assunto nada a ver, quebra os irmãos no meio e acaba a discussão. Ela pode... É para dar uma bloqueada no negócio, para não dar briga, apagando fogo com gasolina o tempo todo nesse grupo. Ai. Não, mas tá uma benção. O grupo tá uma maravilha mesmo, tá? Tá sim, tá de parabéns mesmo. Eu não consigo acompanhar. Quando eu vejo, tem 600, 500 mensagens. Eu falo, Jesus amado. Tem, irmão. Os irmãos ali são fervorosos mesmo na conversa, e isso é gostoso, tá? Enquanto tiver assim, as pessoas vão se interessar em entrar, as pessoas vão se interessar em participar, né? Porque a hora que calar o grupo também, aí as pessoas já não vão ficar mais... Porque não tem a interação, né? Tem que ter Tem mesmo. um monte de gente que não estava se manifestando, começou a se manifestar agora. De ver essa bagunça. É isso aí mesmo. Uma bagunça saudável. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Speak